E o quadro Saúde de hoje fala sobre perda auditiva e também a importância dos aparelhos auditivos para quem já perdeu a audição. Quem vai dar algumas dicas e falar um pouquinho para a gente sobre o assunto é o fonoaudiólogo e especialista em audiologia e também aparelhos auditivos, Felipe Salles. Felipe, obrigada por ter nos recebido. E eu quero que você comece falando sobre quais são os fatores que ocasionam a perda auditiva. Bom dia. São vários fatores que podem ocasionar uma perda auditiva, tá? Nós temos, vou falar alguns deles, nós temos a exposição em ruídos intensos, né? Para aquelas pessoas que trabalham em locais com muito barulho e não usam adequadamente os protetores auditivos. Essas pessoas, elas podem desencadear uma perda auditiva devido à exposição prolongada por causa do barulho. Tá? Sendo assim, ela é encaminhada para nós para a gente estar fazendo a reabilitação auditiva. A gente também tem a perda auditiva congênita, né? Uma criança pode nascer com a perda congênita e a gente tem que fazer a intervenção logo, quanto mais precoce, melhor. Tá? A gente tem a perda auditiva por fatores hereditários, a gente tem a perda auditiva pelo envelhecimento natural do nosso corpo, que a gente chama de presbiacusia, e que também são a maioria dos casos que a gente atende. É a perda auditiva que acomete mais os idosos, é por isso que eles dizem que o idoso ele é surdo, todo velho é surdo. Não, ele não é surdo porque ele quer, é porque o órgão auditivo dele envelheceu. Quais são os primeiros sintomas que indicam essa perda auditiva? Isso é muito individual, tá? Alguns pacientes chegam com uma queixa que pede muito para repetir o que as pessoas falam. A maioria diz que escuta, mas não entende declarado o que as pessoas dizem, principalmente em ambientes barulhentos, ruidosos, como um restaurante, como um shopping, como uma casa de eventos, um teatro, uma escola, etc. Qualquer local com muito barulho fica mais complicado para essas pessoas poderem entender o que elas falam. Elas escutam muito mais barulho do que entendem as palavras das pessoas, tá? Algumas pessoas também aumentam muito o volume da televisão para poder entender melhor o que está sendo dito. Tem algumas pessoas que têm dificuldade para poder escutar, até mesmo em ambientes silenciosos, né? Mas as queixas principais é pedir para repetir com maior frequência. Quando tem muitas pessoas conversando ao mesmo tempo, não consegue participar da conversa, como acontece num grupo de pessoas, uma escola, uma confraternização de amigos, uma reunião. Então, os sintomas são muito individuais mesmo. Alguns desses sintomas acometem até mesmo com a criança para poder desenvolver uma alfabetização mais adequada para a idade dela, aprender a falar adequadamente, com todos os fonemas necessários, né? Então, isso é muito individual. São várias queixas que cada paciente pode abordar. É comum esse fator de exclusão social para a pessoa que possui a perda auditiva? Tem muitos casos que chegam assim aqui na clínica? Sim, bastante. A maioria dos casos, quando a pessoa vem procurar a reabilitação, ela já está naquele ponto depressivo, né? Muitas pessoas têm a consciência que quanto mais tempo prolongar para colocar os aparelhos auditivos, melhor, mas isso é o contrário. Na verdade, a pessoa, assim que identificou alguma dessas queixas auditivas, deve procurar o atendimento para verificar como que está a audição dessa pessoa, se está adequada, se está inadequada, ok? E muitas vezes o fato de não ouvir, a pessoa perde o interesse de fazer as atividades diárias, né? Ela perde o interesse de ir nas festas, perde o interesse de ir em barzinhos e ela acaba se isolando. A gente recebe bastante idosos assim com esse tipo de problemas que enfrentam no seu dia a dia. Muitos não vão mais nas festas da terceira idade, festas da comunidade, porque falam que escuta muito barulho e não entende nada. Então a maioria balança a cabeça fingindo que entendeu, só para encerrar o assunto, mas na verdade não entenderam nada. E a maioria tem vergonha de pedir para repetir o que a pessoa disse, pede uma, pede duas, mesmo não entendendo, não vai pedir uma terceira vez, porque acha que está incomodando. Então, todos esses fatores, a pessoa pensa, para que eu vou ir naquele local? Eu não entendo direito o que as pessoas estão dizendo. Então, ela vai se isolando. Chega um momento que ela não quer mais receber visitas em casa, porque não entende muitas pessoas conversando ao mesmo tempo, e continua se isolando. Chega um momento que o quadro depressivo aparece, e daí essa pessoa já está totalmente isolada, justamente pelo fato de não ouvir bem. E isso a gente consegue corrigir. Quanto mais cedo puder procurar o tratamento com um fonoaudiólogo ou um médico, melhor. Agora, Felipe, é importante também a gente destacar esse cuidado com a procedência e com que tipo de aparelho a gente vai colocar
porque pode ocasionar um problema mais grave se ele for colocar de forma errada, ou se a gente não souber realmente essa procedência? Sim, exatamente. Isso é uma questão muito comum, né? As pessoas não têm conhecimento, mas existem várias marcas de aparelhos auditivos, né? E cada marca tem uma tecnologia, tem uma procedência. A maioria delas, todas elas são importadas, melhor dizendo, tá? E tem aquelas que têm um custo-benefício mais em conta, mas automaticamente não tem tecnologia. Um aparelho sem tecnologia gera desconforto. Então, a seleção e os critérios de avaliação é individual. Então, eu necessito saber qual é a queixa que o paciente tem após analisar os exames para poder saber qual é a tecnologia de aparelho que eu posso oferecer para esse paciente para devolver para ele a audição e a qualidade de vida que ele espera, né? Então, eu preciso sim saber a procedência, eu preciso conhecer a marca do aparelho auditivo, eu preciso saber quais são os benefícios que ele pode trazer para o meu paciente. Então, o critério de seleção de aparelho auditivo tem que ser analisado pelo paciente, né? Você tem que ver o quadro do paciente e indicar o melhor equipamento para ele. Aqui na clínica, eu tenho 2 empresas que eu trabalho, que são as melhores a nível mundial. Então, cada tecnologia tem seu valor diferenciado, né? Muitas pessoas se preocupam com o valor dos aparelhos auditivos, né? Então, eu peço para que essas pessoas não se preocupem. A gente tem aparelhos auditivos que atendem a todas as condições, tá? E a gente tem tecnologia que atende a todos os bolsos também, dizendo de uma maneira mais comercial, mas eu já digo de imediato assim, tem que ser analisado o caso específico do paciente, as queixas, e comparar com o aparelho auditivo para saber se ele tem as tecnologias suficientes para resolver o problema do paciente. São várias tecnologias, vários aparelhos auditivos, e cada vez mais no mercado está entrando mais e mais marcas para poder tentar resolver o problema dessas pessoas, e muitas vezes, por não ter uma procedência boa, acaba atrapalhando a reabilitação ao invés de ajudar. E isso pode gerar um trauma para o paciente. Ele chega aqui, muitos pacientes acabaram de adquirir um aparelho em um outro local e diz que não se adaptou, não ficou bom, e aí já fez um investimento elevado e quer investir de novo por um equipamento que realmente resolva o problema dele. Então, a gente dá diversas opções para o paciente poder escolher aquele que melhor caiba tanto no orçamento quanto para poder promover uma melhor qualidade de vida. Cerca de 15 milhões de pessoas no Brasil sofrem por alguma perda auditiva e destes, 350 mil nada ouvem. Nas pessoas com idade mais avançada, esse índice alcança 60%. E o quadro Saúde também veio buscar exemplos de pessoas que mudaram as suas vidas a partir do uso do aparelho auditivo. Eu converso agora com o Erni. Erni, como é que foi essa percepção da perda auditiva e como é que era a sua relação com as pessoas antes do aparelho? Eu percebi bem jovem ainda, com 13 anos, eu já tinha extraído meus dentes superiores. Eu pus a prótese auditiva e essa prótese não deixou a parte do corpo, né, que é a boca ali, crescer. Daí fui mordendo mal, foi errando a minha mordida, minha mandíbula ali, e foi prejudicando o nervo do ouvido, o tímpano, e eu fui perdendo essa audição. E um dia, jogando voleibol, eu subi no bloqueio com uma guria e desci antes, torci o tornozelo e olhei para cima para ver a direção da bola, né? E a guria chegou com o cotovelo direito no meu ouvido esquerdo. Aí veio a furo, deu um problema muito sério. E praticamente eu perdi minha orelha esquerda. Eu ouço, se eu tirar a prótese auditiva hoje, eu ouço muito mal, praticamente zero. E como é que era o relacionamento com as pessoas nesse período de perda auditiva? Causou também um isolamento social? Eu me distanciei do pessoal. Eu me distanciei porque não existe o pessoal fazendo uma pergunta e eu respondendo totalmente ao contrário. Aí a pessoa que fez a pergunta olha para mim e diz, o que eu vi? Aí eu percebo que eles se sentem mal e eu me sinto mal também. Aí eu comecei a me tirar, me separar, me isolar do povo. E não é isso que a gente quer. Não é se distanciando, não é fugindo do problema que a gente soluciona. Tem que enfrentar o problema e cara e a coragem e ver novas saídas para a gente poder superar esse problema. E como é que o senhor chegou até o aparelho auditivo e o que é que ele representa hoje para a sua vida? Eu cheguei até aqui, no aparelho na clínica, através de uma reunião que a prefeitura de Quilombo fez com o povo, né, com os idosos, com o povo que tinha problema de audição.
eu levei meu pai e prestei atenção, me chamou a atenção aquilo. Aí, como eu trabalho como liderança em comunidade, eu já estava disposto a desistir da liderança porque não tinha mais. Não tem mais como você fazer uma coisa, né? E daí eu liguei para cá e vim. E hoje estou aí, estou tranquilo, na boa. Houve essa reinserção social e realmente o aparelho veio para mudar totalmente a vida? Foi um renascimento, como o senhor falou antes para mim? Ah, com certeza, isso é normal, isso ali mudou tudo, foi um giro de 360 graus aí, 10, hoje pelo menos eu posso chegar numa reunião, numa roda de amigos e conversar normal, dar minha opinião, ser sujeito a conversar com o povo do próprio assunto que está ocorrendo, né? Isso é normal, isso é 10, mudou tudo, a minha autoestima voltou, sou outra pessoa, voltei a ser eu mesmo. Quem vê Iracema assim, sorridente, não imagina no que ela já tenha sofrido com a perda auditiva, que aconteceu aos 20 anos de idade. Ela revela à nossa equipe como os aparelhos auditivos transformaram a sua vida. Eu comecei a perceber que eu fiquei sem audição ouvindo música. Porque o meu marido, na época, estava ouvindo uma música e ele me perguntou: tá ouvindo essa música? Eu disse, não, eu não estou ouvindo. Aí ele colocou a mão no meu ouvido, tapou um ouvido e foi conversando comigo. Daí ele disse, amor, você não está ouvindo. Aí eu comecei a me preocupar. Aí eu fui atrás para saber o que eu tinha. Aí eu comecei, isso aí, como eu te falei antes, há 40 anos atrás. Então eu fui daí procurar um médico. E aí começou, exames daqui, exames dali, e percebi que não estava mais ouvindo, comecei a tratar, começamos a fazer cirurgia, fui a centros maiores, e até que não teve jeito, de um ouvido eu não ouvia mais nada. E 70% do outro ouvido, então. Foi assim que eu percebi que eu estava ficando sem audição. Então, até então, você ouvindo, estudando, começando a vida, recém-casada, você descobre que você não ouve mais. E daí vai fazer o quê? Aparelho auditivo. A princípio não se aceita, né? Aí faz-se um trabalho para a gente poder, nem a família aceita você usar, né? Mas não tem outro jeito, tem que ser assim, então começamos a usar o aparelhinho. Era incômodo essa questão de você não ouvir ou de você ter que pedir para a pessoa repetir? Isso incomoda? É uma sensação ruim? Nossa, minha filha, você não faz ideia como incomoda você, porque você até ouve, mas você não discrimina o que você está ouvindo. Então você tem que, não só uma vez, muitas vezes tem que pedir 2, 3, 4 vezes o que está acontecendo. Aí você faz ideia, eu na área da educação, as crianças pequenas, até você colocar para eles que você não ouve, você não vai dizer. Você vai tentar levando, foi o que eu fiz nesses 30 anos também de magistério, sem os alunos perceberem muito que você não ouve, porque é muito constrangedor. Você está perguntando, às vezes numa repartição pública, muitas vezes numa festa, com os amigos, daqui, né? Então é bastante constrangedor. Agora, com a tecnologia, a gente com esses aparelhos, você não precisa mais fazer assim, porque muitas coisas você ouve mais com uma pessoa normal. Por quê? Porque o aparelho você capta os sons. Então, dependendo da situação, você se sente bem melhor. Como é que foi esse acompanhamento, Iracema, da questão da evolução dos aparelhos auditivos? Quais você já usou e o que é que essa tecnologia representa para a tua vida a partir de hoje? Eu conheci, não cheguei a usar, mas eu conheci o de bolso. Foi o primeiro que eu conheci. Se eu tivesse que usar um aparelho daquele, eu não usaria. Por quê? Porque aparecia aquele fio que era ligado no aparelho e no molde do ouvido. E aí tem uma série de modelos, de marcas de aparelho, certo? Então a gente vai desde o pequeno, tem uns menores, tem outros maiores. Então eu usei todos. Por quê? Porque ele tem uma validade de 4 a 5 anos um aparelho. Depois ele não consegue mais, não tem mais a potência que é necessário. A audição da gente até estabiliza, que a gente conseguiu fazer estabilizar naquele ponto e parar. Mas os aparelhos você não consegue. Depois de 4, 5 anos tem que trocar. Então,
Ouvir, que nem eu te falei, a gente ouvia, mas não discriminava. Até que surge o avanço tecnológico, o estudo das pessoas, os fonoaudiólogos que se interessam e vão atrás. Por exemplo, aqui nessa clínica, Dr. Felipe, eles buscam para a gente ter uma qualidade de vida, para a autoestima da gente melhorar, né? Então surgiu esse novo aparelho o qual eu estou usando agora. Então, para mim, é como se eu não usasse aparelho agora, porque eu não tenho mais aquele constrangimento e não consigo ouvir bem, consigo viajar, me comunicar, dirigir, atender celular, tudo isso sem ter o mínimo problema. Isso eu atribuo à tecnologia e ao estudo das pessoas que buscam isso para a gente.